tema que eu vou falar hoje é sobre transição de carreira. É um tema, para mim, muito importante, porque eu fiz uma transição de carreira em 2020. Então, eu achei que nada melhor do que falar sobre um tema que eu mesma vivi, para poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre aprendizados, sobre experiências e como é que a gente pode fazer esse movimento aí, né, de transição de uma forma bem suave, bem tranquila. Claro, tranquila nunca vai ser, mas, assim, de uma forma menos desafiadora, né? Então, vamos lá. Um pouquinho sobre mim. Eu trabalho hoje na ClickSign. ClickSign é uma empresa de assinatura eletrônica. E eu sou graduada em Direito pela Universidade de Brasília. O Henrique acho que até falou antes, né? Que o pessoal, essas profissões tradicionais, né? Medicina, Direito, ou engenharia. Então, se você é bom em cálculo, o pessoal te manda para engenharia. Se você é bom em ler, gosta de ler, gosta de escrever, aí você tem que fazer direito. E se você gosta de biologia, aí te manda para medicina, né? E aí foi um pouco esse caminho que eu segui. Gostava de ler, gostava de escrever, e aí, vou fazer direito, que era também em Brasília, é uma graduação, assim, bastante usada, né, bastante forte, bastante cursada por causa dos concursos. E aí fiz, tudo bem, gostei, mas na hora de trabalhar profissionalmente não me identifiquei tanto assim com a profissão, né? E uma das coisas que me incomodava muito era a coisa do juridiquês. Então, aquela coisa difícil, muito técnica, aquela linguagem rebuscada que eu não entendia muito bem por que as pessoas falavam daquela forma. Principalmente quando se tratava de leis, de coisas que precisavam ser acessíveis para o público, né? Então, eu ficava muito incomodada com isso, e aí, com base nisso, eu criei o Direito com Jeito, que era uma iniciativa de linguagem simples para a área jurídica. E aí, depois, nesse mesmo movimento, eu comecei a pesquisar sobre design, o que era design, fui entendendo que design era sobre tornar as coisas mais funcionais, mais acessíveis para as pessoas que estão usando. Aí comecei a estudar sobre a experiência do usuário. E aí, em 2020, fiz a transição de carreira para a área de experiência do usuário e trabalhando especificamente como UX Writer, design de conteúdo, que é a pessoa que, dentro da interface digital, vai pensar especificamente sobre a experiência da pessoa com o texto que ela vê. Então, dentro de sites, dentro de aplicativo, se as pessoas estão entendendo as coisas que estão escritas ali, o botão, os títulos, enfim. Eu trabalho muito dentro dessa parte, né? Eu sou também mãe de 2 gatas, sou casada com um desenvolvedor de jogos que influenciou muito aí na minha carreira, e ajudou nessa transição. E, bom, aí a Karen chegou, bem-vinda, Karen. E aí um pouquinho sobre a ClickSign, que é onde eu estou hoje, né? É uma empresa de assinaturas eletrônicas. Assinatura eletrônica é quando você assina um documento, só que por e-mail, ou através de biometria facial. Existem várias formas de assinar um documento que não é imprimindo, assinando e digitalizando, né? E a ClickSign trabalha muito com essa frente de assinatura eletrônica. E a gente cresceu muito por causa da pandemia, inclusive, né? Porque a pandemia, todos os serviços digitais cresceram, mas a ClickSign, ela cresceu, assim, desde 2020, 250%. A gente estava com uma pessoa no nosso time no início do ano, agora estamos em 9. E dessas 9, pelo menos 4 realizaram transição de uma área totalmente diferente para o design, dentre elas publicidade, ciências sociais, direito. Então, isso é muito inspirador, né? Você vê que se você está nesse movimento de transição de carreira, não desanime, porque é uma coisa muito comum, principalmente hoje em dia, né? Com a pandemia, isso acelerou muito também. E existem áreas que nem existiam antes, que nem tem graduação daquilo. Então, é muito comum que se faça esse movimento de transição entre áreas, principalmente de áreas que estão superlotadas, por exemplo, como o direito, que é uma área que está cheia de gente
e muitas delas também fazendo essa transição. Um pouquinho sobre o que a gente vai ver hoje, assim, como tudo na vida, a gente tem que ter um planejamento, né? E aqui a gente também tem um planejamento, até para não extrapolar o nosso tempo. Então, a gente vai ver o nosso mapa do tesouro para conseguir essa transição. Eu listei aqui alguns passos que eu vejo que é o que a maioria das pessoas em transição de carreira passa. E aí a gente vai explorar um pouco desses passos. Então, no início eu vou falar os pontos mais comuns, as dúvidas de quem está nesse movimento de transição, as dificuldades. Aí um pouco também sobre as motivações necessárias, a importância de você escolher uma direção a seguir, a importância de você ter um plano para isso, de você usar a bagagem que você já tem, de você alimentar ou colocar combustível para você não desanimar no meio do caminho. E, por fim, a tão sonhada vaga ali, que é a que todo mundo busca quando está fazendo esse movimento de transição. Bom, início, então, né? Tudo para você começar sempre tem que partir de algum ponto. E aí, quando a gente está fazendo uma transição, é muito comum a gente achar que está partindo do zero, né? Porque você já construiu normalmente toda uma coisa ali antes, você às vezes já está na sua zona de conforto, já tem um reconhecimento, já sabe como as coisas funcionam naquela sua carreira, mas se você está pensando em transição, é porque de alguma forma você ainda não está satisfeito com isso, você ainda não está feliz. Então, para você fazer esse movimento de transição, é um exercício de coragem e de humildade. Coragem porque a gente vai ter que aprender, vai passar por uma curva de aprendizado muito acelerada para aprender muitas coisas que a gente nunca viu antes, mas também de humildade, porque a gente tem que aceitar que a gente não sabe de tudo, né? E a gente vai estar numa posição de aprendizado, de quase como um estágio ali, né? Quer dizer, você estava num lugar que você já sabia como as coisas funcionavam, agora você vai ter que ir para um que você não sabe muita coisa tecnicamente. E aí você vai ter que se colocar numa posição de estar aberto a aprender, né? E por que eu coloquei aqui o que você não está começando do zero? Porque você já traz uma bagagem quando você faz essa transição. Então, toda a sua experiência acumulada, ela não vai se perder. Você vai usar ela na sua nova profissão de formas diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu fiz a transição do direito para o design. Só que dentro do direito, o direito me ensinou muito a pensar em pontos de defesa para, sei lá, elaborar uma tese, ou ver quais são os problemas que tem, achar os buracos, né, os desafios. E eu uso essas soft skills, né, dentro da minha profissão nova para pensar, por exemplo, numa forma de apresentar o resultado de uma pesquisa, ou então de analisar uma feature e ver se tem algum problema, se ela está parando em pé. Então, esse tipo de coisa, esse racional, eu carrego comigo também. Por isso que eu digo que você não começa do zero. E como saber, então, se é o momento certo de fazer essa transição ou não? Existem dois pontos cruciais aqui, né, para você perceber em você mesmo. Primeiro é a vontade de aprender e evoluir. Se dentro de onde você está hoje, você não sente essa vontade de avançar, de aprender, de se desenvolver, você se sente que você está estagnado e não tem nem vontade de sair desse platô, porque é normal a gente, quando aprende alguma coisa, a gente entra num platô do aprendizado, né? Então a gente tem que se desafiar novamente para aprender coisas novas. Mas existe um interesse, uma vontade de fazer isso. E se você não tem, você sente que você está estagnado, é um sinal de que talvez você precise de uma mudança. Talvez uma mudança de carreira. E o outro o confie nos seus instintos. Então, quando a gente tem um interesse em fazer essa transição, não é uma ideia que vem um dia e depois passa. É algo que fica voltando, você sonha com aquilo, você lê sobre aquilo, Então, existe ali um instinto natural de vai por esse caminho, confia, vai dar certo. E você tem que confiar nesse seu instinto natural, né?
Então, esses são os dois sinais de que seria o momento ideal para você fazer a transição. E quando não é o momento ideal, ou quando você tem que, talvez, analisar com mais atenção, se você não gosta do seu trabalho atual ou das pessoas com quem você trabalha, isso talvez não é um motivo suficiente para você fazer essa mudança de carreira. Por quê? Porque você provavelmente vai encontrar os mesmos problemas na transição. E pior, porque você vai estar numa posição de aprendizado. Então, se você talvez não goste daquelas pessoas ali, você vai encontrar pessoas parecidas nesse mesmo momento e vai ter que aprender a lidar com esses mesmos problemas, mesmo fazendo a transição de carreira. Bom, e aí, com a pandemia, aumentaram também as vagas remotas e também a intenção de fazer essa transição. Isso foi uma pesquisa que eu peguei desse ano, né, mostrando assim que de 30 mil pessoas que fizeram a pesquisa, 40% desses trabalhadores consideram ainda uma transição de carreira ainda esse ano, 2021. Ou seja, 2020, 2021 abriu muitas possibilidades de trabalho remoto, muitas vagas, e, consequentemente, as pessoas que estavam insatisfeitas, que não estavam muito felizes ali na sua carreira, fizeram esse movimento ou estão fazendo. Então, se você pensa em fazer isso, eu acho que é um momento ideal para você fazer essa transição, porque existe muita oportunidade, inclusive muitas oportunidades remotas, que você pode trabalhar de qualquer canto. E aí, o segundo passo, que também é super importante, é entender as suas motivações. Eu gosto muito desse conceito que se chama Ikigai. Ikigai, ele é uma filosofia de vida, pode-se dizer assim, né? E ela ficou muito conhecida a partir de uma pesquisa que foi feita na ilha de Okinawa, que é uma ilha que tem vários centenários, pessoas com 100 anos ou mais, né, no Japão. E, fazendo essa pesquisa, identificaram qual era a razão das pessoas viverem tanto ali naquele lugar. E a razão principal era o Ikigai, que era essa razão, esse propósito de vida. Então, as pessoas ali, elas viviam motivadas por um propósito de vida. E esse propósito fazia com que elas tivessem uma longevidade maior e com que elas fossem mais felizes. E aí acaba a gente refletir, o que é que me faz feliz? Quais são as minhas motivações? Normalmente, você olhando ali para a sua infância, você consegue identificar alguns pontos, né? De coisas que te trazem uma satisfação pessoal, pode ser várias coisas. E você reunindo elas e integrando elas na sua vida, você consegue se tornar mais feliz e também, de repente, encontrar ali uma profissão que seja compatível com aquelas suas motivações. Ele gosta dessa imagem porque ela junta todos esses conceitos. Quer dizer, é uma coisa que você ama, uma coisa que o mundo precisa, que as pessoas podem te pagar por isso e que você é bom fazendo isso. E isso tudo se potencializa no Ikigai. Então, só que isso não é uma coisa tão simples de se fazer, de refletir, exige autoconhecimento. E, de repente, ali com 17, 18 anos, você não tem esse autoconhecimento, né? Você está na faculdade, está pensando em outras coisas. Então, o fato de você escolher uma profissão ali nessa idade, fazer uma graduação e achar que isso vai definir o resto da sua carreira, é um pouco precipitado, porque a gente não tem nem essa maturidade para se autoanalisar com essa idade, né? Então, é importante a gente identificar quais são as nossas motivações principais e que vai ajudar a gente a escolher esse novo caminho profissional. Trouxe aqui algumas sugestões de testes que ajudam nisso. Esse aqui eu gosto muito, que é o 16 Personalities, é bem legal. Ele trabalha com um pouco dos arquétipos junguianos para definir as personalidades, né? Tem esse Moving Motivators, que é uma dinâmica também bem legal para a gente entender quais são as principais motivações que guiam ali a nossa carreira, a nossa vida pessoal. Enfim, e aí, depois que a gente faz isso, esse exercício, você começa a se conhecer melhor. E aí você vai escolher, então, carreiras que sejam mais compatíveis aí com essas suas motivações. Depois que você fez esse exercício, né, digamos assim, você abriu o leque, agora você tem que fechar o leque. Por quê? Porque o excesso de opções, ele também é um problema.
faz com que a gente perca muita energia com isso. Então, se você tem ali 30 opções e você quer apostar em todas elas, você não vai conseguir, porque fazer uma transição de carreira exige muito tempo, muita energia, muita dedicação. Você tem que concentrar suas energias em uma ou, no máximo, 2 opções para que você consiga 2 coisas: aprofundar os seus estudos nela e ganhar experiência com isso, né? Por que eu destaquei esses 2? Porque a nossa tendência a gente quer ler tudo, estudar tudo, só que a gente não se preocupa em aplicar aquelas coisas que a gente está estudando. Deixa eu derrubar a garrafinha aqui. A gente não se preocupa em aplicar as coisas que a gente está estudando, então fica uma coisa muito teórica. Praticamente toda carreira que você vai fazer essa transição, você precisa ter um portfólio, precisa mostrar como é que você aplicou aquilo que você estudou na prática. Isso é muito importante. Eu trouxe esse gráfico, né? Que ele é o gráfico de um psicólogo alemão, Hermann Ebbinghaus. Se chama curva de aprendizagem. E ele fala o seguinte, que a eficiência de você cumprir uma tarefa, ela aumenta à medida que você pratica aquela tarefa ali. Só que no início é muita energia que você vai gastar para você aprender. Então, o esforço é muito grande, tá vendo? Com a curva de aprendizado. Depois de um tempo, o esforço para cumprir a tarefa diminui, conforme você vai executando ela. Então, você vai entrando num platô aqui. Aí é que eu falei que você precisa se desafiar novamente para gerar uma nova curva de aprendizado. Porque você tem de entrar no platô ali e, eventualmente, até estagnar. Mas no início é muita energia que você investe, né? Só que essa energia, ela tem que ser investida em estudo e em aplicação prática disso. E aí, como tudo na vida, a gente tem que planejar também. Tem que ter um plano de como que você vai fazer essa transição. Eu gosto muito do 5W2H. Ele é um método que a gente aplica numa fase de ideação dentro do design, que ele basicamente vai mapear ali tudo que você precisa fazer. São essas 7 perguntas, né? Por quê, o que, quem, onde, quanto, como e quando. Então, o porquê e o que a gente já falou, né? O porquê é o definir o que te motiva e o que é deixar claro o objetivo. Qual é o seu objetivo profissional? O quem são as pessoas que você admira. Então, quando você está fazendo uma transição, você precisa também conhecer muitas pessoas. Isso é uma das coisas mais importantes que tem. Saber quem são as pessoas referentes da área, quem já trabalha na área, quem já tem experiência, chamar no LinkedIn, fazer networking, ir nos eventos, conversar. Assim, você vai criando relações. E são dessas relações que, eventualmente, vai sair uma oportunidade de trabalho. Então, é muito importante, é um passo essencial. O onde também é muito bom. É importante a gente exercitar a imaginação. Onde é que eu quero estar dali a 1, 2 anos? Em quais empresas eu quero trabalhar? Onde é que eu tenho mais afinidade? É importante a gente prestar atenção que quando a gente está no processo seletivo, é uma via de mão dupla. Então, a empresa está me avaliando, mas eu também estou avaliando a empresa. Também estou vendo se eu quero ou não trabalhar lá. O quanto também é essencial. Você saber quanto tempo e quanto dinheiro você tem e você está disposto a investir, tá? Então, fazer uma transição de carreira dá insegurança, as pessoas te questionam, a sua família pergunta se você não quer fazer concurso, porque o seu primo já passou e ganha não sei quantos. Então, assim, é muito desafiador. E se você não tem um apoio do seu lado, ou se você tem mais desafios, como, por exemplo, filhos e etc., vai ficando mais desafiador ainda. Então, é muito importante a gente gerar um ambiente ideal para poder fazer isso, que é tempo e dinheiro. Quanto dinheiro eu tenho para investir? Eu consigo fazer uma reserva para focar só nisso? Ou eu vou ter que conciliar minha atividade profissional com isso? Tudo dá, tá, gente? Eu, quando fiz a minha transição, conciliei minha atividade profissional com a transição de carreira. E daí, como eu não podia trabalhar durante a semana, eu fazia um trabalho voluntário, fui ganhando experiência com isso. Então, tudo lá depende muito da sua estratégia, mas ela tem que estar mapeada, definida, né?
O como também. Então, quais caminhos você quer adotar para chegar onde você quer? Existem inúmeros caminhos, que nem esse que eu falei, se dedicar 100%, ou fazer um trabalho no final de semana, fazer freelancer, voluntariado, etc. Isso você que vai definir. E o quando, né? Que é ter um prazo para você alcançar seus objetivos. E eu coloquei aqui flexível, porque a gente tem que ser um pouco flexível com isso, mas tem que ter um prazo. O prazo, digamos, 1 ano, ele te obriga você a ter ações de curto, médio e longo prazo. Então, eu tenho que ter objetivos diários, objetivos semanais, objetivos mensais. Isso me motiva a avançar. E aí, outra coisa super importante, usar a sua bagagem. Também você tem que saber aproveitar a sua experiência prévia, aquilo que você já carrega, para você poder evoluir dentro da sua carreira, a carreira que você está escolhendo. Então, quando você vai fazer o seu currículo, mandar o seu currículo, fazer o seu portfólio, você tem que destacar das suas experiências profissionais o que é de mais relevante para aquela vaga ali. Na época que eu fazia a transição, que eu me candidatava, eu candidatava para 30 vagas por dia. E eu fazia um currículo diferente para cada vaga que eu me candidatava, porque eu analisava a empresa, o que eles estavam pedindo, e adequava o meu currículo para aquelas coisas ali, a minha experiência para aquelas coisas. Tá? Então, é bem importante você saber como usar esses pontos ao seu favor. E também as soft skills, né? Eu acredito que hoje a soft skills é metade do processo seletivo, quer dizer, a pessoa tem que ter hard skills, ela tem que ter uma habilidade técnica, mas se ela não tiver soft skills, se ela não tiver habilidade socioemocionais, saber lidar com pressão, saber lidar, compartilhar o trabalho, enfim, não vai dar, porque ela vai estar trabalhando com outras pessoas em grupo, então ela precisa disso. E essa maturidade profissional a gente já traz de outro lugar, a gente não começa do zero, né? Então é bem importante valorizar isso. E aí, se você ainda está trabalhando na área que você não quer mais estar, que você quer fazer a transição, aproveita essa experiência atual de onde você está para melhorar algo que hoje é um problema para você e usar isso no seu portfólio. Então, tudo a gente pode aproveitar. Quando eu estava no direito, eu ficava pensando, putz, esse sistema aqui é muito burro, não funciona, não consigo achar nada do que eu quero. Vou redesenhar esse sistema aqui, vou usar isso aqui no meu portfólio. Então, sempre existe uma oportunidade no lugar em que a gente está. A gente precisa estar atento a isso, né? E também, por exemplo, se você atua, no meu caso, eu atuava no direito, queria trabalhar com UX design. Então, eu comecei a procurar áreas relacionadas com direito, Law-Techs, etc. E, bom, hoje eu trabalho numa Law-Tech, né? Trabalho com uma startup da área jurídica. Então, sempre agrega, né, em alguma coisa. E aí, assim, coloque combustível. Se a gente precisa, a gente tem que saber que esse é um movimento que exige muita energia. Então, a gente precisa ter 2 ingredientes fundamentais, paciência e ritmo. A gente tem que saber que não vai ser do dia para a noite, que vai demorar, que você vai receber um monte de não, que vai ser difícil no início, e ter ritmo e acreditar. Então, fazer todo dia eu vou fazer tal coisa, e não importa o resultado, eu vou continuar fazendo isso. Se a gente une esses 2, a gente pode ter certeza que você vai conseguir alcançar o que você quiser. Só que leva um certo tempo. E a gente precisa controlar a nossa ansiedade para poder chegar nos nossos objetivos. Então, a nossa jornada, ela é individual, tá? Não adianta a gente se comparar com outras pessoas. O fulano conseguiu em 2 meses fazer a transição dele. Tá, mas o fulano não é você, ele não tem a sua vida, não tem suas dificuldades, não tem seu perfil, então não adianta se comparar com os demais. E também, cuidado com ouvir a opinião das pessoas, né? Porque às vezes as pessoas querendo te ajudar, elas mais te puxam para baixo do que te colocam para cima. E não é por mal, mas é porque, sei lá, as pessoas acham
talvez achem loucura, por exemplo, você sair de uma profissão que você ganha bem para ganhar menos em outro lugar. Mas só quem tem que dizer se está certo ou errado é você e não o outro. E você tem que confiar em você mesmo. E aí, por fim, é aquele tão sonhado momento, né? Que você recebe um parabéns, a vaga é sua. Só que esse não é o final da linha, né? Pode parecer, mas não é. Porque depois que você finalmente consegue sua primeira oportunidade, é muito comum a gente sentir ali a famosa síndrome do impostor. Por quê? Porque a gente se cobra muito. A gente quer fazer tudo lindo, maravilhoso e tudo mais, só que a gente está aprendendo, a gente nunca fez aquilo antes, é tudo novo. Então é normal você se cobrar bastante, mas você tem que ter paciência com você mesmo. E também saber que você vai fazer parte de um time, normalmente, né? Você vai fazer parte de um time, e esse time é um time, tá todo mundo ali torcendo por você e para o sucesso do produto. Então, você não está sozinho, você está cercado de pessoas ali que estão ali para te ajudar. Né? E o seu sucesso é o sucesso deles também. Então, tenha calma, tenha paciência e confiança de que vai dar tudo certo. Não se desespere. Acho que esse é o recado. Algumas referências aqui da apresentação que eu trouxe para vocês. Esse TED Talk é bem legal, do Tim Wang. Como saber se é hora de mudar de carreira. Esse livro também eu gosto bastante, do Simon Sinek, que começa pelo porquê. Alguns links aqui vou mandar para vocês depois no chat, sobre curva de aprendizagem, sobre o Ikigai. É muito legal também ter um livro de Ikigai para ler, para conferir. E, bom, acho que é isso.